Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, me alegrando na vitória, onde Deus vai nos coroar. Por isso que Jesus vai dizer assim: guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. A coroa é esta posição que todos nós vamos estar. Boa tarde, senhor. Essa posição que todos nós vamos estar quando deste mundo sair daqui, a coroa da vitória, que está nos aguardando lá na eternidade com Deus, no céu. É esta posição de glória que nós vamos ter de uma vida eterna com Deus em abundância. Então guarda o que tu tens, faz o bom combate da fé, persevere até o fim, para que no final, quando acabar a tua carreira aqui nesta vida, tu possa alcançar a coroa da vitória. Tu possa receber a promessa. Tu possa ter concluído a salvação da tua alma, vivendo ela. Porque a gente está na esperança, está na promessa, mas ainda não alcançamos. É muito importante entendermos isso. Já estamos em Cristo, glória já a Jesus. Já estamos justificados, glórias a Jesus. Já estamos livres de toda a condenação, glória a Jesus. Mas ainda estamos caminhando. Estamos no caminho da salvação, mas ainda não chegamos no final para viver e desfrutar e estar gozando dessa salvação. Nós temos a promessa da vida eterna. Não estamos nela ainda. Estamos caminhando na promessa e no caminho, na esperança dela. Está entendendo? Mas ainda estamos caminhando. E nós temos que fazer uma coisa para a gente não tropeçar. E pode sim tropeçar. Se você diz que não pode tropeçar, que o salvo não perde salvação, de que não tem perigo, ninguém pode resistir à graça de Deus, se o salvo não perdesse salvação, o diabo não estaria tentando o povo de Deus até hoje. E ele vai tentar enquanto puder, enquanto esse povo estiver aqui. Se você acha que o salvo não pode tropeçar, então você não está acreditando na palavra de Deus, você está acreditando na doutrina do teu pastor. Paulo vai dizer aos irmãos que tenham cuidado para não seguir outro ensino, para não viver outro conceito de fé para salvação, porque se eles vivem isso, eles da graça têm caído e apartado de Cristo estão. Dá uma lidinha lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13 e 4, e o apóstolo Pedro também. Tanto Jesus como os apóstolos advertiram a todos: cuidado, persevere e vigie para não ser vencido. Combata o bom combate da fé. Cuidado você que está de pé para não cair. E você pode tropeçar. É isso que Pedro vai repreender, vai advertir, vai orientar os irmãos. Aqui na sua segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. O que é que Pedro está dizendo aqui, os irmãos? Meus irmãos, tenham cuidado, sejam prudentes, sejam zelosos, estejam sempre atentos para vocês continuar nessa eleição e nessa predestinação, porque fazendo isso, vocês jamais vão tropeçar. É isso sim que o apóstolo está aqui advertindo os irmãos. E tanto é que o próprio Paulo vai dizer a Timóteo: cuida de ti e da doutrina. Por quê? Fazendo isso te salvarás. Fazendo isso, cuidando da tua vida, andando na direção da doutrina, tu vai alcançar essa salvação.
É a palavra de Deus, irmão. Paulo vai dizer isso a Timóteo 4,16, primeira carta. Então você está numa caminhada, você ainda não chegou no final. Muitos estão recuando, muitos estão voltando. E o escritor aos Hebreus vai dizer, nós não somos daqueles que voltam para a perdição, mas nós somos daqueles que conservamos a nossa alma para a salvação, estamos firmes. Dá uma olhadinha lá em Hebreus 10, 38 e o 39. Nós estamos numa caminhada, irmão. Nós estamos num combate da fé. E o diabo, ele quer roubar essa fé. Ele quer fazer você apostatar da fé. Paulo vai dizer isso. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4, versículo 1. Apostatar da fé por outras doutrinas, que tira você da sã doutrina da salvação, que é a doutrina de Cristo. Cuidado, irmãos. Está brincando com a realidade. Está deixando tua condução de vida com Deus de fé ser guiada por esses homens dentro de igreja. Tu estás sendo conduzido com a tua vida confiante dentro de uma religião. Se tu não tiver na doutrina de Cristo, tu não pode ser salvo. Salvação não é dentro de igreja, guardando ordenança de homens, cumprindo obrigações e ordenança legal, vivendo devoção, ritual, sacrifício e outras coisas assim. Salvação é você andar na direção da palavra, com o entendimento da verdade, para que por ela você seja liberto, para que o diabo não venha lhe tirar, lhe desviar, lhe enganar com doutrina de demônios, vento de doutrina, heresias, evangelho anátema. Cuidado, irmão. O que tem muito aí é isso. E o povo não está sendo prudente. Por isso que Pedro vai dizer, na sua primeira carta, 5:8, vigiai, ser sóbrio. Por quê? O diabo, não é outra coisa não. O diabo fala de todos os demônios, a toda a legião de espíritos malignos, que está atuando na humanidade para destruir e tem operado no povo de Deus para influenciá-lo e tentá-lo a ceder à tentação para desviar de Deus. Pedro vai dizer, o diabo, vosso adversário, está buscando quem possa tragar, feroz como leão. Cuidado, irmãos, cuidado. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Olha para aí o que a palavra nos adverte. Potestade, príncipe das trevas, poderes espirituais. Não é coisa carnais deste mundo, não. Porque o diabo, ele trabalha para cegar o entendimento do homem do evangelho. Aqueles que foram iluminados, aqueles que foram justificados, aqueles que já foram libertos, Satanás quer trazer de volta. E ele consegue. Se você não vigiar. Escapa por tua vida, cuida de ti da doutrina, não. Examina a tua fé, não. Para ver se tu já não foste reprovado. Está pensando que eu estou salvo já. Não posso me preocupar mais com nada. Não tem mais pecado, não tem mais inferno. Eu já sou salvo, não posso perder salvação. Vai nessa brincadeira. Vai nessa mentira do diabo. Fica nessa fantasia de que tu é o especial de Deus. Que tu já está selado e não tem mais perigo de se perder. Selado com o Espírito Santo são aqueles que se convertem a Jesus. E a Bíblia vai dizer, não endureça o coração para ele, tá? Se endurecer, pode se perder. Pois não, senhora? Pode subir. Vocês estão entendendo isso? Então é isso que eu quero sempre estar levando para vocês. Essa orientação, irmãos. Sempre levando para vocês essa demonstração, irmãos. Convidando vocês à importância de vigiar, de ser prudente, de examinar, de estar na doutrina de Cristo, ter cuidado com ela e vigiar com quem está pregando alguma coisa de Deus. Se não condiz com a doutrina de Cristo, não receba. Esse não vem da parte de Deus. É o diabo querendo enganar você, tá? É o diabo querendo desviar você da fé, tá? É o diabo levantando homens com ideia, formulando doutrina, para te tirar do entendimento, cegar teu entendimento e te apartar da vida com Deus. Cuidado, tá? Cuidado. Jesus vai dizer, guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim. O que é perseverar no teu entendimento? O que é perseverar até o fim no seu entendimento?
é dizer, ah, já sou salvo, tá tranquilo, tá de boa. É nenhuma, tem problema não. Ninguém me tira da mão do diabo, não é? Eu sou de Deus, vai nessa. Vai nessa. Judas era de Jesus. Judas foi escolhido para o ministério por Jesus. Judas foi convidado também para a salvação por Jesus. Mas o diabo tirou Judas. O diabo levou Judas para desviar do propósito de Deus em Cristo. Porque Judas não se submeteu a Cristo. Ele queria que Jesus cumprisse o propósito dele. E aí foi a perdição dele. Se submeta a Cristo. Guarde a palavra de Cristo. E tenha sua esperança. Não é nas coisas da terra. É nas coisas do céu. Onde Cristo mandou juntar tesouro. Não é nas coisas da terra. Sabia que o diabo está levando muito a se suicidar? Como fez com Judas? Tem muita gente que já se suicidou. Já estão mortos espiritualmente. Porque estão seguindo outro conceito. Estão seguindo outra direção. Estão seguindo outra doutrina que não é a de Cristo. Cuidado, meus irmãos. Tá pensando que o evangelho é isso, é? Que estão pregando dentro de igreja aí, é? Tá pensando que o evangelho de Cristo é isso que os teólogos estão formulando aí? Brigando por quem é mais sábio? O evangelho é aquilo que Jesus nos revelou. Nós temos que estar guardados na revelação de Deus através de Cristo, que é o poder para salvar quem crê. O evangelho. O evangelho é tudo que Jesus ensinou, é a doutrina de Cristo que nos leva a andar firme e firmado para uma tão grande salvação que nos aguarda no final do labor desta vida. Enquanto aqui tiver, faça uma coisa, disse Paulo. Paulo vai dizer assim, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, para que eu possa ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Eu não posso me embaraçar, senão eu vou terminar a ficar para trás. Eu não posso dormir, senão eu vou perder o suar da trombeta. Eu não posso ser louco, senão eu vou deixar minha vida desprovida. Eu não posso viver uma vida sem ser prudente, senão eu vou ser levado pelos enganos dos falsos profetas. E foi isso que Jesus disse em Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos. Jesus estava advertindo isso em qual sentido? Porque eu tenho que ter cuidado com os falsos profetas. Qual é o perigo que os falsos profetas podem colocar na minha vida com Deus? Me tirar, me desviar, me tirar o entendimento, me levar para o vento de doutrina. Esse é o perigo. Esse é o cuidado que Jesus mandou ter com os falsos profetas, que se apresentam como ovelha, mas são lobos devoradores. Porque o diabo ele veio para destruir a tua vida com Deus. Não foi para outra coisa. O diabo ele quer quebrar a tua comunhão com Deus. O diabo ele quer roubar aquilo que tu já ganhaste, crendo em Jesus. Ele pode roubar. Por isso que Jesus disse, guarda o que tu tens, cuidado, para que ninguém tome ou roube a tua coroa. Aquele que vencer, é preciso você, na graça, na dispensação, na entrega, na renúncia, na convenção, no arrependimento a Jesus, é preciso você caminhar firme nele, por ele, esperando nele. Está entendendo isso? Não brinca não, irmão. Palavra de Deus, muitos estão aí desapercebidos dela. Muitos já tornaram a ser cego. Muitos já estão mortos. Muitos voltaram à perdição. Porque não são prudentes para analisar a sua vida de fé, examinando ela naquilo que Jesus ensina. E não são prudentes para afirmar sua vida na rocha, guardando aquilo que Jesus ensinou, a palavra dele. Foi o que Jesus disse lá em Mateus 7,23. Você está pensando que ir para o céu é viver uma vida religiosa, é? Você está pensando que ir para o céu é ser membro, devoto e
Está dentro de uma instituição igreja, batizado, cumprindo a devoção, o sacrifício, o ritual, as ordenanças, os trabalhos, as obrigações de culto? Jesus não ensinou isso. Quem ensina isso são os homens. Cuidado. É doutrina herética, viu? Jesus vai dizer que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Quem é que vai entrar, Jesus? É aquele que está na igreja? É aquele que é fiel? É aquele que está cumprindo os trabalhos da igreja? Quem é que vai entrar, Jesus? Me ajuda, me orienta. Aquele que ouve a palavra de meu Pai e pratica. É quem faz a vontade dele, irmão. E a vontade de Deus, o Pai, não é que você esteja escravo, submisso, devoto, praticante, sendo discípulo de nenhuma religião ou igreja, seguindo nenhum líder, pastor, papa ou padre. A vontade de Deus para que você se entregue a Cristo, entregue-se convertendo-se a Ele, tendo esperança, confiança, submissão, devoção a Cristo, guardando e praticando a palavra dEle, para você estar selado, guardado por Deus e para Deus te levar naquele grande dia. Só vai ser levado como propriedade de Deus a igreja de Cristo aqueles que tiver selados com o Espírito Santo. Sua vida de devoção dentro da igreja, seus sacrifícios, seus flagelos, suas penitências, suas obrigações, suas devoções, isso não serve de nada para Deus. Você está perdendo tempo. Acorde enquanto é tempo. Desperta tu que dormes. Ser prudente. Escapa por tua vida. Vida com Deus não é dentro de uma escravidão, submissão, cumprindo devoção religiosa em nenhuma instituição ou igreja. Vida com Deus é em Cristo, por Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo, esperando, confiando, acreditando e pregando ela, que isso é fazer a obra. Obra de Deus não é obra de igreja, não é trabalho de religião. Obra de Deus é você estar em Cristo e anunciar Cristo ao mundo. Esclarecer a todos com a luz de Deus, que é o Evangelho, Jesus. Então, meus amados irmãos, cuidado. Isso a qualquer momento. Olha, gente, o que vai ter de gente que vai se decepcionar, o que vai ter uma grande multidão de pessoas no final do labor desta vida, vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno. O que tem de gente aí que se escraviza dentro de religião, entrega sua vida para religiões, para o sistema, para os homens. O que tem de gente aí vivendo sacrifício de tolo. O que tem de gente aí sendo devoto e praticante, consagrando sua vida em obrigações dentro de religião, instituição, igreja. O que tem de gente aí vivendo uma vida de temor a Deus dentro do que os homens mandam. Estão nem aí para a palavra de Jesus. Meus amados irmãos, digo com toda certeza, com tristeza, no coração, não com alegria. Os milhões e milhares de pessoas que vivem devoto às suas religiões, igrejas, achando que estão servindo a Deus, achando que são de Deus, achando que estão no lugar onde Deus está abençoando, vão se decepcionar. O lugar da bênção de estar em Deus não é nenhuma igreja. O povo hoje no mundo briga, discutem instituição religiosa. Discutem religião. O povo hoje no mundo se denominam de Deus pelas suas igrejas, pelas suas religiões, pelas suas instituições religiosas. Por que fazem isso? Porque não conhecem a verdade de Cristo. Jesus vai dizer quem é de Deus, quem está em Deus e o que é servir está em Deus. Não é quem está em nenhuma igreja. Jesus não deixou nenhuma igreja para ninguém estar nela, como se tivesse em Deus servindo a Deus. Jesus, ele diz, eu sou o caminho. Creiam em mim, sigam a mim. Jesus é o lugar onde nós devemos estar. E devemos ser guiados, não é por doutrina de nenhuma igreja de homem, é pela doutrina de Cristo. Ele vai dizer, se vocês guardarem a minha palavra, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Primeiro, aonde você está? O que é que está em você lhe conduzindo, lhe guiando dentro de uma vida de fé em Deus? É Jesus a palavra dele? O Evangelho?
ou é a tua igreja, a doutrina e os preceitos dos homens. Cuidado. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Guarda o que tu tens para que ninguém tome tua coroa. Escapa por tua vida enquanto é tempo, irmão. Se você não der ouvido a essa palavra, essa demonstração, você continua com o teu coração duro. Examine o que você ouviu agora. Amém?